Fala aí, turma boa do Resenha nos Esportes, Antônio Dias aqui. Estamos aqui direto do estádio Luiz Lacerda, o Lacerdão em Caruaru, onde estamos acompanhando a partida do Campeonato Pernambucano de Futebol entre Central 1, Náutico 0. Terminou o primeiro tempo agorinha e a gente tô aqui com meus brothers Janderson Silva e Ricardo Lima, onde a gente vai dar aquela conversada sobre esse primeiro tempo e falar também do Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista, dos jogos que rolaram na tarde e noite aqui no futebol. Vamos começar aqui com o Janderson. Janderson, o que tu achou desse primeiro tempo do Central 1, Náutico 0? Boa tarde, Antônio. Boa tarde e noite, né, Antônio? Aqui, o jogo hoje, a gente esperava um jogo disputado, os dois times precisam do resultado, porém, eu acho que houve mais vontade do que técnica, né? Eu acho um jogo com um nível técnico fraco, duas equipes, o Náutico começou apático, o Náutico começou irreconhecível, o Central começou a ensaiar um jogo mais ofensivo, porém ainda com erros de triangulação, erros em alguns lançamentos que eram óbvios, eram simples, e o Central acabou errando. Aquilo que a gente tem falando nos outros jogos, né? O Central vem falhando, vem pecando na parte final do campo, no terço final do campo. Mas o lado esquerdo do Central tem sido muito forte, Antônio. Tem sido muito forte com o Charles, como vem sendo nos outros jogos. O lateral direito do Náutico sofreu hoje, eu estava conversando com o Ricardo sobre isso. E no meio do primeiro tempo, ali, perto dos 30 minutos, acontece o pênalti, que bem cobrado, né, pelo Eldaí. O Eldaí faz uma cobrança, goleiro de um lado, bola do outro, e o Central abre o placar, porém aos 17 minutos, né? Porém, o Central começou a fazer um jogo perigoso, que é de chamar o adversário. Então, o segundo tempo, a partir dos 30 minutos, foi um outro Náutico, o Náutico pressionando, o Náutico em cima do Central. Quase tem o gol do empate agora, já ali por volta de 40 minutos. O atacante do Náutico perde um gol feito contra o Central. E isso serve de alerta para no segundo tempo. Ou se conserta isso e o Central volta a jogar do jeito que vinha jogando no primeiro tempo, ou o Náutico aproveita essa brecha que o Central deu e encurrala o Central, como fez no final do primeiro tempo, podendo levar o jogo a números diferentes, Antônio. Então, na minha análise desse final do primeiro tempo, o Central jogou bem até o gol e depois disso, perigosamente, chamou o Náutico para dentro da sua intermediária e correu o risco de sair com placar igual no primeiro tempo. Ricardo, eu estava olhando aqui no histórico da partida, muitos cartões amarelos, entre Central 3 cartões amarelos e Náutico 2 cartões amarelos. Eu quero a tua opinião sobre se está tendo muita violência na partida, e faz a tua análise desse primeiro tempo de Central 1, Náutico 0. Boa noite, pessoal do Resenha dos Esportes. Ricardo Lima aqui, comentarista do canal do YouTube. Fazendo uma análise aqui com o que o Antônio falou. No começo do jogo tivemos o primeiro cartão amarelo de Janelson para o Central. Posteriormente tivemos o gol do Central de pênalti, que foi um pênalti bem marcado, e o pênalti também bem batido também pelo jogador de Central chamado Eldaí, certo? E aí, alguns momentos, algumas jogadas truncadas, algumas faltas com direito a cartão amarelo. Tivemos também algumas partes também que o juiz segurou o jogo, fazendo assim muitas reclamações da torcida do Náutico, certo? Mas um jogo atípico, fazendo assim o Central ganhando 1-0, certo? Fazendo jus ao mando de campo, certo? E podemos ver que aí o segundo tempo vai ser um jogo de muita emoção, certo? Qual o nome do jogador do Central mesmo? Charles, né? Charles fazendo um salseiro em cima do jogador do Náutico, certo? Principalmente nesse lado esquerdo do Central. E aí vamos aguardar o segundo tempo para ver o que aqui tem de bom aí, viu? Ricardo Lima, valeu. Galera, eu vou chamar aqui o Leandro Silva para vir aqui do Resenha Esportiva Pernambucana, é o nosso parceiro aqui também que está aqui no programa. Eu vou convidar ele a vir para cá. O Ricardo vai ali acompanhar, fazer a substituição aqui do elenco, da turma. Leandro, nesse primeiro tempo, tu estava acompanhando aqui com a gente
para o teu canal Resenha Esportiva Pernambuco, e a gente está convidando tu aqui no Resenha nos Esportes para a gente fazer essa parceria. O que tu analisou desse primeiro tempo de Central 1, Náutico 0? Primeiramente, boa noite a todos. Achei um time do Central bem aguerrido nesse jogo. Também a gente pode fazer uma retrospectiva do jogo que ele fez com o Jaguar. O Central finalizou muito naquela ocasião. Porém, contra o jogo do Maguari, foi um jogo que ninguém compreende o que aconteceu ali, depois daquela derrota. E hoje, no comando técnico Catende, né, interino aí, a gente viu uma postura muito boa do Central, fazendo aquele gol no primeiro tempo por 1-0 com o Eldaí naquela cobrança de pênalti, que foi justo, o pênalti foi claro. E a gente vê um Central muito aguerrido, assim como o Náutico também consegue depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Começa a pressionar um pouco mais, mas a chance do Náutico cria não tem efetividade, diferentemente de quando o Central chegou lá e concluiu, assim, marcando o gol da Patativa, que vai ganhando por 1-0. Leandro, em cima dessa tua análise, a gente vinha conversando aqui, o Central, nitidamente, do jogo do Maguari para o jogo de hoje, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas parece que o ânimo, o desejo de jogar foi diferente do que foi com o Maguari. E essa semana a gente viu rumores aqui na capital do Agreste de que havia um descontentamento do elenco para com o treinador. Você acha que isso ficou evidenciado hoje? Olha, ao meu ver, naquela primeira partida a gente viu que o grupo tinha abraçado a ideia do treinador, né? Porque o Central finalizou 18 vezes contra o Jaguar e o Jaguar só finalizou diante de 2 momentos. Já no segundo momento, a gente percebe que não estava tudo ok. Alguma coisa estava faltando. E eu acho que isso sim facilitou para essa queda do treinador. Eu acho que parte do elenco estava satisfeito, porque a entrega do time dentro de campo hoje, a compostura nesse primeiro tempo, a gente viu que foi totalmente diferente do que vimos naquele último jogo do Central. Leandro, tu aqui, aproveitando tu aqui ainda, sei que tu é torcedor do Santa Cruz, e lá no Arruda, o Santa Cruz agora assume a liderança do campeonato pernambucano, vencendo hoje à tarde, no momento, né, até de momento antes de terminar a rodada número 3, por 2-0 o Afogados da Engazeira. Tu teve chance de acompanhar algo da partida? Tem algo a falar aqui, algo a pontuar nesse jogo? Ainda deu para acompanhar o primeiro tempo, né? O Santa Cruz fez 1-0 naquele primeiro tempo, estava jogando muito melhor do que o adversário. E, consequentemente, o segundo tempo a gente viu alguns momentos, né, no YouTube e viu que o Santa Cruz continuou a mesma postura dentro de campo. E aí consegue fazer o segundo gol e trazendo a liderança momentaneamente, né? Porque ainda tem a equipe do Maguari que vai enfrentar a equipe do Petrolina fora de casa. Então vamos aguardar esse duelo para ver se o Santa Cruz se define como líder da competição. Janderson. Nesse jogo do Santa Cruz, Antônio e Leandro, o que eu acho é que a gente está tendo lá no Arruda, o que nós não temos aqui no campo do Central, né? No time do Central não tem isso. O Thiaguinho sendo o destaque do campeonato, o Thiaguinho 3 gols já no campeonato, é o artilheiro do campeonato. E talvez o que eu sinto falta, Antônio e Ricardo, e Leandro aí também, é um finalizador no Central. Talvez isso seja a maior carência desse elenco do Central hoje, é um finalizador, né? Porque contra o Jaguar a gente vê as oportunidades sendo criadas, mas falta quem bote a bola para dentro. Então, neste momento, o destaque do campeonato é o Thiaguinho, e essa é uma questão também para a gente ver. Ele é destaque porque nesse campeonato, nesse começo, está todo mundo ainda com o time B, né? O time que está descansando é o titular, ou será que o Thiaguinho vai manter esse destaque ao longo desse campeonato, Antônio? Fica essa situação aí, porque agora com o término da terceira rodada, o time... com o término amanhã da terceira rodada, teremos o Sport voltando a ter força máxima no Campeonato Pernambucano. Então, no meu ponto de análise, é que isso vai aumentar a dificuldade por parte
das outras equipes por conta do investimento. Não sei se o Ricardo concorda, Ricardo. Eu concordo, porque veja, uma coisa é você jogar, independentemente se for Sport, Náutico, Santa Cruz, Central, Retrô, uma coisa é você jogar com o time sub-20 e outra coisa é você jogar com a força máxima diante da sua torcida. A gente vê como exemplo hoje o Santa Cruz, que ganhou de 2-0 em cima do Afogados da Engazeira com gol de Tiaguinho e de Matheus Melo, e aí já vem o Santa Cruz numa empolgação por causa da SAF. Hoje também os investidores do Santa Cruz, né? Os investidores, o Cadar e o Vinícius também estavam no Arruda, hoje assistindo ao jogo do Santa Cruz, conhecendo a atmosfera da torcida, certo? E isso faz com que a torcida ela se empolgue, empurre o time e faça com que o resultado saia como foi o de hoje, 2-0 em cima do Afogados da Engazeira. Vamos girar um pouquinho aqui no nosso futebol, o futebol pelo Brasil afora, pelo Brasil e pelo mundo. Nos Estados Unidos, na FC Series, terminou 0 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. A gente estava aqui no Lacerdão, a gente só viu alguns lances, não foi, Janderson, da situação do Flamengo e São Paulo? Exatamente, o jogo teve muitos amarelos ao longo do jogo. Mas assim, é o primeiro jogo da equipe do Flamengo, né? O São Paulo já é o segundo jogo da equipe do São Paulo. O São Paulo com Lucas Moura, com Oscar, né? O Flamengo já não... O Arrascaeta não tá, né? O Léo Pereira do Flamengo, é interessante a gente falar, Ricardo. O Léo Pereira, ele voltou inesperadamente pro Brasil, o Flamengo liberou ele. E ele teve um problema de ordem pessoal que não foi dito ainda que problema é esse. Mas ele retornou pro Brasil para cuidar de uma questão pessoal, né? Então, nacionalmente, a gente teve essa questão lá. Agora o Flamengo já volta para o Brasil, para o Campeonato Carioca já assumir com o time titular, volta a série do Carioca. E é interessante a gente ver isso, que os campeonatos eles vão começar a mudar um pouco. Então o pernambucano também passa por isso, né? O paulista também, você vê o São Paulo está lá e o Campeonato Paulista já está acontecendo. O Palmeiras vem jogando com a equipe bem misturada, né? Então tem alguns destaques nessa rodada, Antônio. No Paulista tem o Mirassol fez 6-0. Então veja, a nova equipe da Série A do Brasileiro, o presidente da Federação Pernambucana disse até que não teria atrativo nenhum o time do Mirassol na Série A. Eu quero ver muito esse Mirassol. 6-0 no Campeonato Paulista, é o primeiro time a golear no Campeonato Paulista, né? A gente vai começar agora o segundo tempo entre Central e Náutico. Eu vou passar bem rapidinho as partidas que rolaram ontem e hoje no Campeonato Paulista, e amanhã a gente reforça tudo isso na bancada do Resenha nos Esportes, tá? Ontem, dia 18, no caso, hoje, Inter de Limeira 0, Guarani também 0, Noroeste 1, Palmeiras também 1, Portuguesa 2, Novo Horizontino 2, São Bernardo 3, Red Bull Bragantino 2, Mirassol 6, feito o nosso amigo Jean está falando, Água Santa 0, e Corinthians, nesse momento, 35 minutos de bola rolando no primeiro tempo, Corinthians vem vencendo por 1-0 o Velo Clube. Já no Campeonato Carioca, o Cariocão, nós tivemos... ontem, partidas já finalizadas. Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro venceu o Botafogo. Amanhã a gente comenta esse jogo lá no programa Resenha nos Esportes na bancada. O Maricá vem surpreendendo, vem empatando com o Fluminense, líder do Campeonato Carioca. Temos também a Portuguesa do Rio de Janeiro vencendo nesse momento, já no finalzinho da partida, a Madureira por 2-1. E o Boa Vista começou agora com 7 minutos de partidas. Vasco e Boa Vista e Vasco. Então essas são as partidas de momento. Mais tarde, logo mais às 20 horas, Bangu e Volta Redonda, e Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo sub-20, porque o Flamengo principal acabou de finalizar a partida nos Estados Unidos. Então, o Resenha nos Esportes, eu, o Janderson e o Ricardo ficamos por aqui. Amanhã a bancada do Resenha, e daqui a pouco tem mais história para vocês, certo? Forte abraço a todos. A Resenha.